Estamos gravando. Então, vou projetar a minha tela para vocês. E como alguns me pediram, não sei se faz muita diferença, mas eu vou tirar a minha câmera aqui, tá? Se isso acelera... Ah, legal saber que outros professores tiveram. Vamos ver, tomara que eles consigam. Vou falar com eles. Não sei se eles chegaram a testar. Eu postei isso lá no grupo de professores, vamos ver se eles chegaram a ver. Bom, então, estamos gravando. Eu vou voltar aqui para o slide onde eu parei. A gente parou nesse slide aqui, que foi a definição que eu dei para vocês de função de distribuição acumulada. Tá? A partir de agora, eu vou começar a usar dois termos para definir ela. Tá? Intencionalmente, eu vou variar esses nomes. Tá? Eu vou falar mais vezes a palavra função de distribuição, que eu estou mais acostumado a falar, mas vai ter momentos que eu vou chamar de função acumulada, vai ter momentos que eu vou chamar de função de distribuição acumulada. Tá? Por que eu vou fazer isso? Para treinar o ouvido de vocês, para não se confundir, porque são muitas funções que vocês vão ter que decorar o nome. Tá? Então, a gente já aprendeu função de probabilidade, que dá para a gente as probabilidades, no caso de uma variável aleatória discreta, e agora a gente está aprendendo função de distribuição acumulada. Tá legal? A função de distribuição acumulada está definida por uma variável discreta ou contínua. E na aula passada eu falei para vocês que quando você tem a probabilidade de eventos desse tipo aqui, ó, A menor que X menor ou igual a B, a gente sempre vai ter a acumulada até o ponto B menos a função acumulada até o ponto A. Né? A definição de função acumulada, então, também é uma probabilidade, só que é uma probabilidade do x pertencer ao intervalo menos infinito, x. Todo mundo está enxergando aqui? A probabilidade do x ser menor ou igual a um x é a dele estar num valor de menos infinito até x. Um intervalo aberto, fechado. Tá? Aberto porque está lá no menos infinito. Né? E a gente, na aula passada, fez essa demonstração aqui. Né? A gente chegou nessa expressão. Então, como a gente tem P de A menor que X menor ou igual a B, a gente conseguiu escrever como essas duas probabilidades aqui, que nada mais são do que o valor da função acumulada aplicada em B e aplicada em A. Tá? Então, isso aqui a gente vai usar direto a partir de agora. Tá bom? Então, vamos fazer uma observação primeiro. Tá? E aqui eu já mudei em relação ao que estava na aula passada, eu tirei algumas coisas e depois joguei lá para frente. Tá? Então, eu quero que vocês percebam que no caso discreto, onde a gente está trabalhando, essa probabilidade aqui, ó, probabilidade de x menor ou igual a x, vai ser um somatório da função de probabilidade para todos os valores de x que são menores ou iguais a x. Então, por exemplo, se for uma variável aleatória que assume valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, e eu quiser calcular a probabilidade de x menor ou igual a 10, eu vou fazer o somatório de probabilidade de x igual a 0 mais probabilidade de x igual a 1 mais probabilidade de x igual a 2 até chegar no 10. É um somatório de probabilidades aqui, certo? Consequentemente, sempre que eu aumentar esse valor de x aqui, eu vou aumentar o número de termos nesse meu somatório. É impossível eu aumentar esse x aqui e reduzir o número de termos no somatório. Vai estar sempre aumentando, certo? Então, o que acontece? Essa função acumulada, essa função de distribuição, ela nunca vai decrescer. Ela pode até ficar constante, mas ela não pode decrescer. Tá? Então, a gente vai dizer que ela é uma função monótona, não decrescente. Tá? E depois eu vou voltar para falar de outras propriedades dela. Mas, por enquanto, aqui no caso discreto, só interessa saber isso. Eu vou fazer um exemplo com vocês. Vai ser esse exemplo 10 aqui, onde a gente vai encontrar a função acumulada para essas
para uma variável aleatória que assume esses valores aqui com essas respectivas probabilidades aqui, tá? Veja o seguinte, nesse exemplo 10, a gente tem a distribuição de probabilidade do x. Por que eu tenho? Porque eu tenho os valores possíveis da variável aleatória e tenho as respectivas probabilidades, certo? Olha o que está pedindo aqui. Encontre a função de distribuição de x. Quem é a FD? É a f grande, certo? De x. E esboce o seu gráfico. Então, vamos fazer isso. Eu vou aqui para o quadro, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso exemplo 1, tá? Então, a gente vai ter aqui um x que assume os valores 0, 1, 2 e 3. Vamos só confirmar se é isso mesmo. É. E a gente tem as probabilidades associadas aqui, né? Então, eu tenho a minha f de x, certo? Dada por esse conjuntinho aqui, né? Quem é esse 1/8 aqui? É a f de 0. Quem é esse 3/8? É a f de 1. E assim por diante. Então, aqui eu vou escrever de uma outra forma. Eu vou colocar assim, ó, f de 0 é igual. Os que são iguais é a de 0 e a de 3, e a de 1 e a de 2. Né? Então, eu tenho a f de 0 igual a f de 3, que é 1/8, e a f de 2 é igual a f... Peraí. A f de 1 é igual a f de 2, que é 3/8. Certo? Esses aqui são os dados do problema. Então, eu quero agora encontrar a minha f de x. Tá legal? O que a gente tem que ver aqui? Primeira coisa, tem que sempre ter na cabeça. Quando você quer encontrar a função acumulada, você precisa saber o valor dela para todos os valores possíveis de x, variando de menos infinito até mais infinito. Você tem que ter ela na reta toda. Você tem que pensar em todos os valores possíveis. Certo? Então, vamos pensar como que vai ficar essa f de x aqui para cada caso. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar ela daqui e vou só escrever assim. Caso 1, tá? O que acontece quando eu tenho um x menor do que zero? Tá legal? Eu tenho que testar valores de x aqui. Quando eu tenho x menor do que zero, eu vou ter a minha f de x, que por definição é probabilidade de x menor ou igual a x. Todo mundo concorda até aqui? Então tá. Então, se vocês concordam, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Qual é a probabilidade de x assumir um valor menor do que x quando esse x que está aqui é menor do que zero? Então, por exemplo, qual é a probabilidade de x menor ou igual a menos 5? Vamos olhar lá. A gente só tem essas probabilidades aqui e zero caso contrário, certo? X aqui pode ser negativo? Não, não pode ser negativo. Então, vocês concordam comigo que essa probabilidade aqui, ela vai ser zero? Ela vai ter que ser zero. Porque não importa o valor de x que eu colocar aqui, se ele for negativo, nunca que a minha variável aleatória vai ser menor ou igual a esse número negativo. Então, ela começa com zero. Tá legal? Vamos para o segundo caso, tá? Que eu tenho que pensar. O que acontece exatamente quando eu tenho o ponto zero, certo? Até o ponto 1, sem contar o ponto 1.
Vamos pensar nisso. Eu estou tentando aqui escrever a reta toda, né? Eu dividi ela. Primeiro eu peguei os valores negativos de x. Agora eu estou pegando com o zero, no intervalo 0 até o 1 sem incluir o 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já sei que são pontos interessantes para eu olhar, tá? Você não precisa fazer dessa forma, mas vamos ver o que acontece aqui. Quando a gente está olhando algo desse tipo, a gente, de novo, por definição, está calculando a f grande, né, a acumulada de x, no ponto x, que é a probabilidade de x menor ou igual a x. Aí eu pergunto, por exemplo, se eu fizer x igual a zero, quanto vale a probabilidade de x menor ou igual a zero? Se eu colocar zero aqui, quanto que vai valer essa probabilidade? Qual é a probabilidade do x ser menor ou igual a zero? Vamos olhar para lá. O x pode ser zero? X pode ser zero? Pode. Concordam? X pode ser zero. Qual é a probabilidade disso acontecer? 1/8. Certo? Então, a probabilidade do x, vamos descer aqui, a probabilidade do x ser menor ou igual a um x, quando esse x é exatamente igual a zero, vai dar 1/8 aqui. Certo? Agora, só para eu testar. E se eu tivesse colocado aqui, eu vou escrever um negócio que depois eu vou apagar, tá? Se eu tivesse escrito assim, ó, quanto vale isso daqui, ó? Quanto vale isso? Probabilidade de x menor ou igual a 0,6. Quais são os casos que eu tenho de x menores ou iguais a 0,6? Só tem um caso possível aqui. O caso possível, não é um, tá, Bernardo? Olha só tem um caso. O único caso que eu tenho que atende isso daqui é exatamente o ponto x igual a zero. Vocês concordam? A probabilidade do x ser menor ou igual a 6 só tem uma situação, quando o x é zero. Isso aqui vai valer quanto? Pelo que está lá em cima, 1/8. Então, não importa o x que eu coloque aqui. Se ele estiver no intervalo 0 fechado, 1 aberto, sempre vai dar 1/8. Vocês estão enxergando isso? É só você colocar. Se você colocar 0 aqui, dá 1/8. Se botar 0,9, é a mesma coisa que aqui, né? Se botar 0,9 aqui, é a mesma coisa que ser x igual a 0. Vai dar 1/8 aqui. Todo mundo entendeu isso? Vou só apagar aqui. Tá. Então, a gente já tem alguns valores aqui. Agora, eu tenho que pensar no seguinte. Quanto vale a minha função acumulada quando eu estou olhando o intervalo 1 menor que x menor que 2? Eu vou dividir em intervalinhos, certo? Intervalinhos que eu suspeito que a coisa mude. Tá legal? Então, vamos pensar aqui. Quando eu tenho o x entre 1 e 2, incluindo 1, eu tenho que calcular a f de x, de novo, que é a probabilidade de x menor ou igual a x, que é igual... Aí vamos pensar. Eu vou colocar embaixo para vocês enxergarem melhor. Eu vou colocar dois casos aqui embaixo e vocês já vão enxergar o que é para fazer, tá? Se eu tivesse colocado assim, ó, probabilidade de x menor ou igual a 1, quanto que daria isso aqui? A probabilidade do x ser menor ou igual a 1 só tem duas situações. Ou vai dar x igual a 0, ou vai dar x igual a 1. Vocês concordam? A probabilidade do x menor ou igual a 1 só vai ter esses casos aqui. Esse aqui é o f de 0, esse é o f de 1. Esse vale 1/8, e quanto vale esse daqui? 3/8, pelo que está no problema. Então, daria 1/8 mais 3/8, 4/8. Certo? Todo mundo concorda até aqui? Só que esse é exatamente no ponto 1. Mas o que acontece se você olhar isso, por exemplo, no ponto 1,8?
qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 1,8? É a mesma, porque o x só pode ser 0 ou 1, e depois o próximo valor dele já vai ser o x igual a 2. Ele não pode assumir o valor 1,8, nem 1,5, nem nada parecido. Então, o que acontece é que qualquer número que eu coloque aqui, que esteja no intervalo 1 fechado, 2 aberto, sempre vai dar aqui 1/8 mais 3/8. Vocês concordam? Eu vou apagar esse daqui, tá? Porque isso aqui foi só um raciocínio. Quem quiser ver depois, olha o vídeo, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar o quadro aqui. É um pouquinho mais devagar do que no mundo real, mas ele apaga. Pronto. Estamos no caso 3. Vamos para o caso 4. Tem que pensar em todos os casos possíveis, certo? Qual é o próximo caso? 2 menor ou igual a x menor do que 3, certo? Agora eu acho que vocês já estão pegando o padrão e vão conseguir enxergar isso daqui, talvez direto. Vamos ver. Quando o x está entre 2 e 3, por exemplo, né? Se o x fosse 2,5, qual seria a probabilidade de x ser menor ou igual a 2,5? Certo? Esse daqui, como eu não vou botar exemplos, eu vou botar, se o x fosse 2,5, né? A gente teria o f de 0 mais o f de 1, certo? Mais o f de 2. Todo mundo concorda? Não importa o número que eu jogue aqui. Se eu jogar o número 2 aqui, vai ser f de 0 mais f de 1 mais f de 2. Se eu jogar o 2,5, vai ser f de 0 mais f de 1 mais f de 2. Sempre vai ser a mesma coisa. Então, isso daqui vai dar 1/8 mais 3/8 mais 3/8. Então, isso aqui vai dar 6 7/8. Todo mundo entendeu? Vocês estão vendo que está crescendo esse valor. Tem sentido, né? Eu estou fazendo probabilidades acumuladas. Elas estão somando, ok? Estou sempre somando as probabilidades. Agora vamos pensar. Tem mais um caso aqui que eu tenho que ver. O que acontece quando eu tenho um x maior ou igual a 3? Certo? Então você pode pensar aqui num caso bem extremo, certo? Quem seria a f de x se a gente colocasse no lugar de x, por exemplo, o número 500? Qual é a probabilidade da nossa variável aleatória x ser menor ou igual a 500? O que vocês acham? 1. Vai valer 1. Algo mais simples do que isso. Qual é a probabilidade da nossa variável aleatória assumir um valor menor ou igual a 3? Ela só pode assumir valores menores ou iguais a 3. Isso aqui vai ter que dar f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais f de 3. Não importa o x que eu coloque aqui, se ele for maior ou igual a 3. Então, essa probabilidade aqui vai ter que dar exatamente 1. Certo? Porque é o somatório de todos os casos possíveis da minha variável aleatória, quando eu estiver nessa situação. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Conseguiram enxergar? Vejam que, no fim das contas... Oi, diga. Gustavo, tem alguém falando? Eu não estou escutando. Eu não entendi esse exemplo 4. 4. É, Tá. É só substituir por números aqui, tá? Por exemplo, se você colocar 2,5 aqui, tá? Um número entre 2 e 3. Coloca 2,5 aqui.
qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2,5? Só tem 3 maneiras do nosso x ser menor ou igual a 2,5. Ou ele é 0, ou ele é 1, ou ele é 2. Certo? Então vai ser a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2. Em todos os casos é isso, é que eu variei para vocês enxergarem. Isso aqui é f de 0 mais f de 1. Esse daqui é f de 0. Então, comecei com f de 0, depois foi f de 0 mais f de 1, depois foi f de 0 mais f de 1 mais f de 2, e agora é f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais f de 3. Tá, ok, entendi. Entendeu? Obrigada. Tá. Sim, sim. Então, a gente olhou todos os casos possíveis. Podem ver, eu olhei a reta toda. Eu olhei x de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, 2 a 3 e de 3 a mais infinito. Eu olhei a reta toda. Então, eu já tenho a minha função acumulada, a minha função de distribuição, eu já sei como que ela varia para todos os valores de x. Certo? Então, como que é o gráfico disso? Então, olha os valores que a gente encontrou. Né? Os valores que a gente encontrou foi 0, 1 oitavo, 4 oitavos, 7 oitavos e 1. Tudo bem? Foram os valores que a gente encontrou. Então, vamos lá para os slides só para a gente ver o gráfico dela. Aqui está o gráfico. Tá? A gente vai ficar com uma função do tipo escada, do tipo degrau, que a gente chama. Né? Como é que ficou a cara da nossa função? Quando o x está variando de menos infinito até o zero, mas sem incluir o zero, ela vale zero. A gente descobriu isso. Certo? Quando o x está no intervalo 0 fechado, 1 aberto, aqui deveria estar bem em cima do 1 esse tracinho, tá? Desculpem, ficou meio torto aqui. Porque isso aqui não é um gráfico, é um desenho, tá? Isso aqui é um gráfico antigo que eu tenho, então eu não fiz no R isso aqui é muito antigo, tá? Bom, entre 0 e 1, quanto que vale a minha função? 1 oitavo, a gente fez essa conta, certo? Entre 1 e 2, mas contando 1 e sem contar o 2, a gente chegou no 4 oitavos, que é 0,5. Quando a gente olhou o x entre 2 e 3, fechado no 2, aberto no 3, a gente chegou no 7 oitavos. E quando a gente olhou x maior ou igual a 3, a gente chegou no 1. Então, todo mundo entendeu como é que eu cheguei nessa função aqui? Viram por que ela é constante? Porque lá eu falei, né? Se o x fosse 2,5, dava a mesma coisa. Se o x fosse 2,9, dava a mesma coisa. Qualquer número nesse intervalo aqui dá a mesma coisa. Então, ela fica uma reta aqui. Ela só sobe nos pontos em que a gente tem probabilidade. Certo? Todo mundo entendeu? Uma coisa interessante aqui, no caso discreto, sempre vai ter esse formato aqui, foi perguntado. Tá? Sempre vai ser esse formato de escada aqui subindo. Tá? Olha uma outra coisa interessante. Estão vendo esses saltos que ela dá? O que representa esses saltos aqui, né? Por exemplo, esse salto aqui, ó, essa diferença, né? Se eu fizer 7 oitavos menos 4 oitavos, essa diferença aqui, ó, representa o quê? Esse salto aqui. Alguém sabe? Exatamente o f de 2. É exatamente a probabilidade de x igual a 2. Cada vez que ela dá um salto, ela é porque eu estou num ponto que eu tenho o que a gente chama massa de probabilidade. Por isso que aquela função de probabilidade, no caso discreto, é chamada de função massa de probabilidade, certo? É como se nessa região aqui eu não tivesse nenhum ponto com massa de probabilidade, mas nesse ponto aqui eu tenho, nesse ponto aqui eu tenho, nesse ponto eu tenho, nesse ponto eu tenho. Então, de menos infinito ao zero, eu não tenho nada, não tenho massa de probabilidade, é tudo zero. Quando eu chego no zero, aparece o valor 1 oitavo, que é a probabilidade de x igual a zero. Então, o ponto zero tem massa de probabilidade 1 oitavo. O ponto 1 tem massa de probabilidade dada por essa diferença aqui, ó.
que é 4/8 menos 1/8, que dá exatamente os 3/8, que é a f de 1. A mesma coisa aqui, 3/8, essa diferença é f de 2. E essa diferençazinha aqui, de novo, é de 1/8, é a f de 3. Certo? Outra maneira de enxergar isso é enxergar desse jeito aqui, ó. Qual é a probabilidade de x estar entre, por exemplo, 2 aqui e 2 aqui? Se eu colocasse 2 aqui e 2 aqui, o que ia acontecer? Vocês estão enxergando? Isso aqui, essa relação é sempre verdade. Se eu colocar a igual a 2 aqui, tá? Se eu fizesse exatamente no ponto, tá? Se eu botasse no ponto 2 aqui e aqui no ponto 2 também, o que ia acontecer? Seria a mesma coisa que calcular a probabilidade de x igual a 2. Se eu colocar 2 aqui e 2 aqui. E isso vai ser dada por essa diferença aqui que eu acabei de falar para vocês. Acho que ficou um pouquinho difícil de vocês pegarem isso aqui, então eu vou escrever aqui, caso alguém não tenha pego a ideia. Então deixa eu fazer um Professor, caso. Oi, diga. uma pergunta. Sempre o senhor coloca um intervalo, por exemplo, 2 menor ou igual a x, que é menor que 3. Uhum. O intervalo em si, ele só serve para me apontar os números que estão naquele intervalo, né? Eu É, não tenho que... Porque às vezes isso causava uma certa confusão em mim. não, aquilo ali, eu tenho que olhar a reta inteira. Eu preciso Aham. saber quanto vale a f de x para todos os valores possíveis de x aqui na reta. Mas como eu já Isso. sei os pontos que têm massa de probabilidade, eu vou ordená-los e ir fazendo pequenos intervalos para ver o que acontece. É o jeito que a gente Aham. costuma fazer, tá? Mas teoricamente o que é o requisito é apenas calcule a função acumulada, essa f de x aqui, para qualquer x. Eu quero saber o que acontece quando o x é 30, quando é 29, quando é menos 1. Só que eu já sei que no 30 vai ser igual ao 29, vai ser igual ao 28. Só vai dar problema Ah, Só vai dar sim. problema quando eu cruzar os pontos que têm massa de probabilidade. Quando eu sair do 0,9 para o 1. Quando eu sair do 1, do 1 para o 2, entende? Ali é que eu Entendi. vou ter, né, do 1 para o 2, não, do 1,9999 para o 2, é a hora que ela dá um salto, entende? Então, a maior Então, preocupação é entre 0 e 3, ali é que ela começa a crescer mesmo. os infinitos números entre o intervalo vão ter sempre a mesma probabilidade, Vão ter a não sempre ser a que não mesma for num probabilidade. ponto de massa de probabilidade. Isso, Ele vai exatamente. ter a diferença, tá? Isso, perfeito. Entendi. Tá? Obrigado. E essa ideia que eu coloquei do salto, eu só queria que vocês enxergassem que no caso discreto, isso aqui é verdade. Ó. Probabilidade de x igual a 2, vocês concordam que isso daqui é verdade? Vocês concordam que isso aqui é verdade? Sim, Todo mundo concorda? X igual a 2 é a mesma coisa que x maior do que 2 e menor ou igual a 2. Certo? Não, isso não é uma contradição. Isso aqui é a mesma coisa. Esse evento é a mesma coisa que esse evento aqui. se fizer a interseção só vai ter um ponto cheio, que é o Ex 2. exatamente. X estar entre 2, sem incluir o 2, né? X está no intervalo, né? Aberto no 2, fechado no 2, é a mesma coisa que escrever x igual a 2. Ninguém escreve isso, mas é uma maneira de enxergar. Todo mundo concorda? Só que a gente já aprendeu a fazer probabilidades desse tipo aqui, ó. Quando eu tenho menor e menor igual, a gente já sabe que isso aqui sempre vai dar a f de 2, certo? Menos. Aí aqui, ó, o ponto é o seguinte. Para eu colocar esse carinha aqui, ó, tá? Eu poderia tentar enxergar isso aqui da seguinte forma. Eu vou usar um abuso de notação aqui, tá? Mas seria fazer isso daqui, ó. O que é esse abuso de notação aqui? É colocar o número mais próximo de 2, né? O limite
quando esse cara aqui está chegando no 2 pela esquerda, certo? Se eu olhar a minha função acumulada no ponto 2 menos a minha função acumulada chegando no ponto 2, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. No ponto 2 ela vale isso. E no limite, chegando no 2 pela esquerda, ela vale 0,5. Tá vendo? Chegando pela direita, ela vale meio. Chegando pela esquerda, ela vale 0. Não, pela direita ela vale 7 oitavos. Chegando pela esquerda, ela vale 4 oitavos. Então, essa diferença aqui é justamente a probabilidade do ponto. Certo? É esse o raciocínio que está por trás desses saltos que eu comentei aqui. Tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui só como um raciocínio e vou seguir adiante. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Vamos voltar para lá. Todo mundo entendeu o exemplo, né? Espero que sim. Olha só, tem outra coisa que a gente vai aprender aqui, que já está aprendido, vocês só vão aplicar, né? A gente já aprendeu probabilidade condicional, certo? A gente viu que P de A dado B é probabilidade de A interseção B sobre probabilidade de B, certo? A mesma coisa vai valer para variáveis aleatórias discretas aqui, bonitinho. O que eu vou ter? Probabilidade de x estar num intervalo, seja lá qual for, tá? Eu posso botar um conjunto qualquer aqui. Dado que o x está num outro intervalo, sempre vai ser a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do que está condicionado aqui, depois da barra. Aqui não tem nenhum conceito novo, certo? Porque isso aqui é um evento, isso aqui é um evento. Então, P de um evento dado o outro é o P da interseção pela probabilidade do outro. Isso aqui sempre é verdade, certo? Então, vamos fazer um exemplo disso. Eu já vou aproveitar e mostrar um exemplo que é bem conhecido e tem uma intuição interessante, tá? A gente aprendeu na aula passada, eu acho, a distribuição geométrica, tá? Onde é que está a geométrica? Está em algum lugar aqui. Vamos lembrar, está aqui, ó. A geométrica é um modelo probabilístico que tem essa função de probabilidade aqui, ó. São valores, né, que ela assume valores de 1 até mais infinito, inteiros, e com essas probabilidades aqui, certo? A gente até viu um exemplo que seria número de lançamentos necessários de uma moeda até a ocorrência de um sucesso, que seria ter a face cara. Lembram disso? Então, essa daqui é a função de probabilidade que eu estou interessado, tá? Nesse modelo aqui. Olha o que está dizendo aqui. Calcule essa probabilidade e depois a gente vai interpretar, tá? Primeiro eu vou calcular essa probabilidade sem pensar. Depois eu vou dar a interpretação. Tá legal? Então, imagina que eu tenho n e m inteiros, certo? Então, qual é a probabilidade de x ser maior do que n mais m, dado que eu já sei que x é maior que n? Okay? E vou mostrar que isso vai dar igual à probabilidade de x maior que m. Por enquanto, isso não tem muito sentido na sua cabeça, caso você nunca tenha estudado isso, mas eu vou mostrar que isso é um negócio bem interessante. Tá? Então, vamos fazer. Esse aqui é o exemplo 11. Tá? Vocês estão me acompanhando? Tudo bem até aqui? Estamos vivos? Com saúde? Então tá bom. Vamos lá. A minha f de x vai ser p 1 menos p elevado a x menos 1 para x igual a 1, 2 e assim por diante. Certo? E agora foi pedido para mim para calcular uma probabilidade ali. Tá? Qual é essa probabilidade que eu vou calcular? Eu vou calcular probabilidade de x maior que m mais n, dado que o x é maior do que n, né? Vamos ver se é isso aqui mesmo. Isso mesmo. É isso aqui que eu tenho que calcular. Tá? Então, eu vou usar o que eu sei de probabilidade condicional
para escrever esse evento aqui. Isso é a mesma coisa que P de A dado B. Então, eu vou escrever isso aqui exatamente como P de A dado B. Então, só aqui para poder caber, depois eu volto para vocês enxergarem. Vai ficar probabilidade da interseção, então é x maior que m mais n, interseção com x maior que n, dividido pela probabilidade de x maior que n. Vejam se vocês concordam até aqui. Simplesmente, P de A dado B é P de A inter B por P de B. Tudo certo até aqui? Tá bom. Então, se vocês concordam comigo, então, me digam uma coisa. Quanto vale esse numerador? Vamos pensar assim, né? Eu falo para vocês, qual é a probabilidade da interseção x maior do que 10 e x maior do que 15? Quanto que é a interseção disso? X maior do que 10 e x maior do que 15. Qual é a interseção disso? X maior do que 15. Vocês concordam? Por que isso, né? Porque eu sei que m mais n é sempre maior do que n. Certo? Então, qual é a probabilidade do x ser maior do que 15? Interseção com x maior do que 10. Isso, exatamente. Esse evento aqui está contido dentro desse evento. Certo? Não, desculpe, é o contrário. Este evento aqui está contido dentro desse evento aqui. X maior do que 15 está contido em x maior do que 10. Então, o numerador ele vai simplificar para a probabilidade de x maior que m mais n. Todo mundo entendeu o numerador? Faz sentido? E o denominador? O denominador mantém, né? Então, vamos colocar aqui probabilidade de x maior que n. Tá? Só que é o seguinte, a gente calculou isso aqui na aula passada. Vocês lembram? Na aula passada, a gente aprendeu a calcular. Vamos voltar aqui. Na aula passada, a gente fez esse exemplo aqui, ó, na geométrica. Quanto que deu probabilidade de x maior do que k? Vocês lembram? A gente fez isso na aula passada. Fiz a conta. Probabilidade de x maior do que k. Vocês lembram quanto é que deu? Se alguém quiser falar, eu não precisa escrever. Não lembram? Deu exatamente 1 menos p elevado a k. Isso, alguém aí, o Breno lembrou. Deu 1 menos p elevado a k. Ok? Eu não vou fazer a conta de novo porque está na aula passada. Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá. Tá? Mas eu já sei, então, que essa probabilidade aqui vai valer quanto? Usando o que a gente aprendeu na aula passada. Vamos colocar aqui assim, né? Deixa eu botar assim. O denominador, probabilidade de x maior do que n, vai dar exatamente 1 menos p elevado a n. Se você não sabe como fazer isso, como eu disse, volta na aula passada e vê o final da aula, tá? Que a gente fez essa conta. O de cima é o mesmo raciocínio, só que o k para mim agora é m mais n. Então, o numerador vai dar exatamente 1 menos p elevado a m mais n. Todo mundo aceitando que lembrou a aula passada, concorda com isso aqui? Então, vamos lá. Se isso daqui é verdade, quanto que vai dar essa razão aqui? Eu vou poder cortar
o numerador com esse n aqui pelo denominador inteiro. Vamos poder cortar esses caras aqui. Isso aqui tudo vai dar 1 menos p elevado a m. Ok? Só que quem é 1 menos p elevado a m? É exatamente a probabilidade de x maior do que m. E nós demonstramos. Dúvidas na demonstração? Perguntem agora. Vou deixar aqui pequenininho para vocês enxergarem. Tá? Agora vamos pensar na intuição disso aqui. Tá? Já que vocês não têm dúvidas em relação à conta, vamos pensar na intuição. A geométrica, ela mede o número de experimentos que eu tenho que fazer até a ocorrência do primeiro sucesso. Tá? Então, naquele exemplo da moeda, seria quantas moedas eu tenho que lançar até observar a primeira cara, assumindo que a minha moeda, eu não sei se ela é honesta ou não, então ela tem probabilidade de dar cara igual a P. Esse seria o exemplo que eu estava fazendo. Tá? Eu poderia adaptar isso para qualquer outra coisa. Poderia ser assim, eu tenho um dado desonesto, certo? E a probabilidade de sair a face 6, que eu estou interessado, que é a que me faz ganhar lá no jogo do War, por exemplo, tá? Ela é P. A probabilidade de sair a face 6 é P. Quantas vezes eu tenho que jogar o dado, certo? Até que saia a face 6. Vai ser uma geométrica P. Ok? Eu poderia pensar também assim, eu vou selecionar pessoas na rua até encontrar uma pessoa que ganha mais de 10 salários mínimos. Então, qual é a probabilidade de eu encontrar uma pessoa na rua que ganha mais de 10 salários mínimos? P. Quantas pessoas eu vou ter que entrevistar até encontrar uma pessoa que ganha mais de 10 salários mínimos? Vai ser uma variável aleatória com distribuição geométrica P. Ok? Estou dando aqui exemplos para vocês entenderem para que serve essa distribuição. Mas agora vamos olhar o que é essa falta de memória aqui. Olha que curioso. Vamos pensar na moeda mesmo, tá? Ele está dizendo o seguinte, vamos colocar números aqui, vamos chamar o M, a gente já tinha chamado M de 10, N de 10 e M de 5, lembram? Então eu vou chamar o N de 10 e o M de 5. Se eu dissesse assim para você, eu já joguei a moeda, tá? Mais de 10 vezes, certo? Isso aqui está dito isso aqui, ó. X eu já sei que é maior do que 10. Eu já joguei a moeda mais de 10 vezes e ainda não saiu cara. Tá? Qual é a probabilidade de eu precisar lançar, além dessas 10, ainda outras 5 vezes a moeda para obter uma face cara? E aí você vai descobrir que é igual à probabilidade de x maior do que 5. É como se você tivesse o que a gente chama de perda de memória. Tá? Se eu dissesse assim, qual é a probabilidade de eu precisar lançar essa moeda mais M vezes para sair cara? É essa probabilidade aqui. E se eu condicionar isso aqui numa informação, por exemplo, mas eu já sei que eu estou nesse experimento há 1000 rodadas, ainda não saiu cara, não me interessa o passado. A probabilidade de eu precisar de mais M lançamentos não me interessa se eu já lancei N anteriores. Só me interessa que eu preciso lançar mais M. Ok? E isso aqui às vezes vai um pouco contra a nossa cabeça. Né? Se eu dissesse para você qual é a probabilidade da próxima vez que eu lançar a moeda sair cara, você vai me dizer assim, se a moeda é honesta é meio. Aí eu falo para você, mas olha só, já lancei essa moeda 1000 vezes e ainda não saiu cara. Você continua acreditando nisso? Se o modelo verdadeiro é um modelo geométrico,
Você é obrigado a continuar acreditando nisso. Não me interessa que eu já joguei 1000 vezes e já saíram 1000 coroas. A probabilidade da próxima sair cara é meio, certo? É mais ou menos isso o que essa distribuição está falando para gente, que é a falta de memória. Tá legal? Entenderam a ideia da falta de memória? Depois vocês vão aprender uma outra distribuição que também tem falta de memória. Na graduação inteira, vão perguntar para vocês quais são os modelos probabilísticos que têm falta de memória que você aprendeu. Aí você vai dizer, no caso discreto, foi a geométrica. E no caso contínuo, aí daqui a pouco a gente fala dele, aí não vou dar spoiler, tá bom? Mas tem no caso contínuo uma distribuição que também não tem memória, tá? A gente vai voltar a falar disso aqui mais para frente no curso, esse conceito vai voltar, tá bom? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Então tá bom. Então já chegamos aqui, chegamos aqui, chegamos aqui, tá? Isso é a falácia do apostador? Não sei. Não sei se é. Não, confesso que não conheço com esse nome. Pode ser que seja, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Bom, aqui tem mais 2 exemplos, tá? Mais simples assim de cálculo de probabilidade. E aí eu queria só que vocês soubessem, exemplo 12, na verdade, é só um exemplo de uma função, de um modelo probabilístico, tá? Conhecido, que a gente vai usar daqui para frente. E o 13 a gente faz agora aqui em um dos casos que está aqui embaixo, tá? Esse 12 aqui, ó, vocês acabaram de aprender a distribuição geométrica, né? Viram na aula passada. Tem uma outra distribuição bastante famosa, tá? E que a gente já usa intuitivamente, que é chamada de uniforme discreta. O que é uniforme discreta? Tá? Se uma variável aleatória x tem distribuição uniforme discreta, quer dizer que ela assume valores num conjunto finito. Então eu vou ter, sei lá, x assume 10 valores, 30 valores, assume n valores, tá? E todos eles têm a mesma probabilidade. Ok? Então um exemplo disso é, ao lançar uma moeda honesta, eu vou criar uma variável aleatória que é 1 se der cara, 0 se der coroa. Quantos valores possíveis a variável aleatória tem? 2. Qual é a probabilidade de cada um deles? Meio. Então, x tem distribuição uniforme discreta. Certo? Um outro exemplo. Se eu fizer x, eu tenho um experimento que é lançar um dado e eu tenho uma variável aleatória que assume o valor 1 se sair a face 1, 2 se sair a face 2, 3 se sair a face 3, assim por diante, até 6 se sair a face 6. Quantos valores possíveis a minha variável aleatória tem? 6 valores possíveis. Se meu dado for honesto, qual é a probabilidade de sair o valor 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6 na minha variável aleatória? 1/6. Consequentemente, a minha variável aleatória que eu defini dessa forma vai ter distribuição uniforme discreta. Então, essa é uma maneira de escrever. Se você assumir que o seu x tem n valores possíveis, ou seja, x1, x2, x3 até xn, não importa os valores, só importa que seja finito, um número finito aqui. Então, se ele tem n valores possíveis, cada um com probabilidade 1 sobre n, então você tem uma uniforme discreta. Tá? Isso aqui é só um conceito que eu tenho que definir aqui para eu poder, daqui para frente, poder usar esse nome com vocês. Tá? Mas esse exemplo não tem nada para fazer. É só para você olhar uma função de probabilidade de um modelo novo. Tá bom? Vamos para o exemplo 13. O exemplo 13 é que eu estou interessado agora. Seja x uma variável aleatória, né, com a seguinte distribuição de probabilidade. Veja, quando eu falo em distribuição de probabilidade, eu tenho que mostrar os valores possíveis de x e as respectivas probabilidades, certo? Então, aqui estão os valores de x. Menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 5 e 8. Vê que são números que não tem um padrão muito claro aqui, né? Estava indo de 1 em 1 e de repente aumentou, não importa. O que interessa é que eu tenho esses valores aqui. Esse x, essa variável aleatória x aqui, tem distribuição uniforme e discreta? X tem distribuição uniforme discreta?
Não, não tem, né? Por que que não tem? Porque a probabilidade de cada valor aqui está variando. Elas deveriam ser iguais. Se elas fossem totalmente iguais, eu teria uma uniforme discreta, tá? Mas vamos fazer essa continha aqui, ó. Aqui tem, obtenha a função acumulada. Eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui como exercício, tá? Vai ser uma função acumulada do tipo escada, né? Como essa daqui, certo? E ela vai dar saltos nos pontos. -3, -1, 0, 1, 2, 3, 5 e 8. Você tem que fazer essa conta aqui, faça ela. E se tiver dúvida, a gente tira em sala de aula, tá? Mas eu acho que não tem muito mistério. Eu vou fazer essa conta aqui, ó, que tem a condicional, tá bom? Probabilidade de x igual a menos... Ih, peraí só um pouquinho. Na verdade, tem só um detalhe aqui. Aqui não era igual a zero. Espera só um pouquinho, deixa eu só confirmar aqui se tem um erro. Eu estou achando que tem. Na verdade, aqui é x menor ou igual a zero. Desculpem, tá? Aqui é x menor ou igual a zero, né? Eu vou fazer no quadro aqui corrigindo, tá? Depois eu troco o slide lá de novo. Mas vocês não precisam trocar, é só consertar esse pedaço aqui. Vamos botar o quadro aqui do mesmo tamanho. Então, peraí, 11. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Tá. Então, aqui vai ser o exemplo 13. Ok? Deixa eu ver se eu botei no lugar certo. Botei. Então, vamos lá. Eu quero probabilidade de x igual a -3, dado que x é menor ou igual a zero. Essa é a probabilidade correta que deveria estar lá no slide. Tá bom? Vocês corrijam. Então, eu vou fazer essa continha aqui. Como que você vai fazer no caso discreto? Primeiro, P de A dado B. Como é que fica P de A dado B? Probabilidade de A interseção B. Dividido pelo quê? Pelo P de B, que é a probabilidade de x menor ou igual a zero. Ok? Até aqui? Agora vamos lá. Qual é a interseção do numerador? X igual a -3, interseção com x menor ou igual a zero. Qual é a interseção desses dois eventos? -3 é exatamente a probabilidade de x igual a -3, certo? E qual é o denominador? Fica igual aqui, né? X menor ou igual a zero. Então vamos lá. Qual é a probabilidade de x igual a -3 pelo que a gente tem lá naquela tabela? X igual a -3 é exatamente 0,1. Então aqui eu tenho 0,1. E no denominador, probabilidade de x menor ou igual a zero, que era a função acumulada no ponto zero. Estão enxergando? Isso aqui é exatamente a função acumulada no ponto zero. Então você tem que olhar até o ponto zero, quanto que eu tenho de probabilidade, né? Eu tenho o -3, o -1 e o próprio zero. Então isso daqui vai dar 0,10 mais 0,20, né, que é 0,30, mais, mas nem me importa botar a soma, eu vou colocar, para ficar mais claro para vocês aqui, eu vou escrever assim, ó. Tem uma ideia aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui como sendo a f de -3 e embaixo a f de -3 mais a f de -1
mais AF de 0. Ok? Então, não importa muito o resultado aqui, o que importa para mim é que você saiba chegar nele. Tá bom? Então, esse aqui de cima é o 0, 1, esse aqui é 0, 1, esse aqui é 0, 2 e esse aqui é 0, 15. Tá legal? Todo mundo entendeu? Se por acaso aqui fosse x maior do que menos 3, como é que ficaria? Vamos só de curiosidade, só para a gente, vou botar aqui um parênteses aqui, só para a gente treinar, né? Como é que fica essa interseção aqui, ó? Se eu fizesse assim, ó, x maior que menos 3, dado que x é menor ou igual a 0. Se fosse assim o problema, né? Só ver ali, menos 3 e 0, exatamente. Se fosse assim, como é que você ia fazer? Como é que ia ficar a interseção aqui do numerador, que é o que eu estou mais preocupado? Qual é a interseção do numerador? Se o x é maior do que 3, certo? Interseção com menor ou igual a 0. Isso daqui é a mesma coisa, né? Eu vou escrever primeiro desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Todo mundo concorda? O x é maior que menos 3 e menor ou igual a 0. Só que, nesse caso aqui, né, a gente tem esse numerador aqui. Se o x é maior que menos 3, ele pode ser menos 2, ele pode ser menos 1 e ele pode ser 0. Certo? Não, menos 2 não tem, né? Na verdade, ele pode ser menos 1 e 0. Então, o numerador aqui é simplesmente f de menos 1 mais f de 0 dividido por f de menos 3 mais f de menos 1 mais f de 0. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Aqui só tem dois casos. Tá legal? Uma última coisa que é importante, né? Como é que eu faço para colocar um igual aqui? Se eu quisesse colocar um igual, eu teria que mudar esse cara aqui para qual número? Se eu botasse aqui igual, menor ou igual? Aqui eu posso trocar. Se eu colocar aqui menor, esse x maior igual a menos 1. Ok? Daria no mesmo. Tá bom? Ou eu coloco x maior que menos 3, ou eu coloco x maior ou igual a menos 1. Tá claro até aqui? Todo mundo entendeu? Eu vou voltar para lá. Então, esse caso aqui, tirando esse erro, né? Da maneira como está aqui, quanto vale essa probabilidade? Da maneira como está escrito aqui, quanto vale essa probabilidade? 0. Se eu perguntar para você qual é a probabilidade do x ser igual a menos 3, dado que eu já sei que ele é 0, essa probabilidade tem que ser 0. Tá legal? Então, da maneira como está aqui, não está legal. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, vamos avançar ainda mais. Tá? Chegamos num exemplo muito interessante, e que vai derivar para a gente duas distribuições novas. Tá? Vamos imaginar uma situação aqui. Tá? Vamos imaginar um experimento. Eu sei que vai ter muito esse negócio de bola, urna, tá? Mas eu garanto para vocês que isso tem aplicação no mundo real, tá? Eu prometo. Mas na segunda vai que vai ficar mais claro, tá bom? Mas por enquanto vamos com bolinhas mesmo. Seja um experimento onde temos uma urna contendo N maiúsculo bolas, tá legal? Das quais M são vermelhas. Se você já quiser na sua mente ir imaginando, você pode pensar que esse urna é uma cidade,
você pode imaginar que N é o número de pessoas e esse Mzinho aqui, ó, que são vermelhas, pode ser uma opção de um partido político dessas pessoas, pode ser pessoas que apoiam um certo candidato, pode ser número de homens, pode ser número de pessoas de uma certa religião, pode ser o que você quiser, certo? O que interessa é que esse M aqui é uma parte desse Nzão aqui. Tá? Então você tem um Nzão, que é a população, e você tem M deles que tem uma certa característica de interesse seu, que no meu caso aqui é ser vermelha, tá legal? Eu vou assumir que esse M é menor do que N, senão fica esquisito, tá? Então vamos assumir que eu tenho um M menor do que o tamanho da população. Vamos assumir que eu vou pegar uma amostra, tá? E também, para facilitar a minha vida, eu vou assumir que eu vou pegar uma amostra menor do que o número de elementos na população que tem a característica de interesse. Então, por exemplo, se eu tenho uma população que tem 1 milhão de pessoas e eu tenho M delas, que tem 1000 delas que tem uma característica, eu não vou pegar uma amostra de tamanho 2000. É isso que está dito aqui. Eu vou pegar uma amostra menor do que esse M aqui, que eu acredito que seja menor do que esse M. Tá? E vou definir a seguinte variável aleatória: número de bolas vermelhas que eu vou encontrar na amostra. Ok? Aí vem a pergunta. Encontre a função de probabilidade de x assumindo dois casos. Primeiro, a amostra foi retirada com reposição e depois a amostra foi retirada sem reposição. Tá? Então, esse primeiro caso aqui, eu vou fazer como? Eu vou tirar a primeira bolinha, olhei a cor, devolvo. Pego a segunda bolinha, olhei a cor, devolvo. Faço isso nzinho vezes e vou contar quantas vezes saíram vermelhas. No segundo caso, à medida que eu vou retirando as bolas, eu não devolvo elas para a urna, certo? Essa é a ideia desse exemplo. Então, vamos descobrir quem é a função de probabilidade nesses dois casos. Agora, a gente vai fazer a intuição dela e depois a gente comenta mais. Ok? Todo mundo até aqui está tranquilo? Entenderam a historinha? Entenderam o paralelo com pessoas? Espero que sim. Tá tudo bem? Deu um silêncio agora aí preocupante. Se não houvesse a restrição ser menor que M... Peraí, deixa eu olhar aqui. Se não houvesse a restrição, o experimento de tirar sem reposição seria mais complicado. Sim, você vai ver que dá para fazer uma situação, definir essa distribuição aqui sem essa restrição, mas para situações práticas a gente não está muito preocupado com ela. Então não vamos preocupar com ela agora, tá? Então, mas a gente pode, se você olhar no livro, o livro vai definir até mais geral do que a maneira como eu estou fazendo aqui. Tá? Então vamos lá, esse daqui é um... Eita, peraí. Exemplo 14, tá? Então eu vou fazer, vamos lembrar, eu tenho N na população, é o número de bolas, certo? Então eu tenho N bolas, eu tenho M vermelhas e eu tenho N é a minha amostra, certo? E a minha variável aleatória aqui, x, eu vou usar agora esse símbolo aqui, que seria o cardinal, né? Seria o número de elementos que eu tenho, certo? Seria o número de vermelhas. Deixa eu apagar isso aqui. Espera aí. Apaga. Número de vermelhas na amostra. Ok? Então, às vezes eu vou escrever assim, tá? Mas isso aqui seria a mesma coisa que falar número de bolas vermelhas na amostra. Tá bom? Esse é o nosso problema. E aí agora eu vou colocar aqui item A. Com reposição. Certo?
Vamos pensar o seguinte, vamos fazer isso sequencialmente, tá? Eu quero calcular a probabilidade, eu quero fazer o seguinte, eu quero encontrar f de x, certo? Esse é meu objetivo. Só que eu tenho que pensar nos casos possíveis aqui, né? Como que ficaria essa f de x aqui, que seria o quê, né? F de x, por definição, é probabilidade de x igual a x. É isso aqui que eu quero encontrar, tá? Então, vou botar aqui uma interrogação, porque eu não sei. Vamos testar alguns valores, certo? Qual é a f de 0? O que teria que acontecer para eu ter x igual a 0? O que significa x igual a 0? Significa que eu vou pegar uma amostra de tamanho nzinho e não vai sair nenhuma vermelha na minha amostra. O que tem que acontecer para isso ser verdade? Se eu fosse fazer sequencialmente, como é que isso ia funcionar? Eu ia tirar a primeira bolinha. O que ela ia sair? Não vermelha, certo? Quando eu tirasse a segunda, o que ela ia sair? Não vermelha. Quando eu tirasse a terceira, não vermelha. E assim por diante. Então, a minha pergunta que eu faço é, qual é a probabilidade, na primeira retirada que eu faço, de sair uma não vermelha? Qual é a probabilidade, na primeira retirada, sair uma não vermelha? Isso, alguém colocou ali. N menos M, eu vou escrever assim, né? Seria... eu vou escrever e vou apagar um negócio aqui, tá? Seria N menos M. O que é isso aqui? Número de bolas não vermelhas na população dividido pelo número de bolas vermelhas. Isso aqui, essa igualdade não é verdadeira ainda não, tá? Isso aqui que eu estou perguntando, esse pedacinho aqui, ó, é a probabilidade da primeira sair não vermelha, certo? É N menos M, que é o número de não vermelhas na população, dividido pelo tamanho da população, certo? Só que perceba, eu posso simplificar aqui, não posso? Isso aqui é dividido aqui, vai ficar 1 menos mzinho sobre n. Eu vou escrever desse jeito, tá? E vou dizer por quê. Eu vou escrever então. Na primeira tem que acontecer um evento com essa probabilidade aqui, ó. Espera só um pouquinho. Na primeira. Vamos só pensar. O que é m sobre n? O que representa essa razão aqui? M sobre n. O que representa essa razão aqui? A probabilidade de sair vermelha. Consequentemente, 1 menos ela é a probabilidade de não sair vermelha. Certo? Isso na primeira retirada. Só que o que acontece? Depois que eu fizer a primeira retirada, o que eu vou fazer? Eu vou devolver a bola para a urna. Então, quando eu for fazer a segunda retirada, não interessa mais o que saiu na primeira, elas são independentes. As retiradas aqui vão ser independentes. E o fato de ter saído vermelho ou não na primeira não vai afetar o que vai sair na segunda, vocês concordam? Por isso que elas são independentes. Então eu pergunto, na segunda retirada, por causa da reposição, exatamente, por causa da reposição que isso vai acontecer. Na segunda retirada, quanto que tem que sair? De novo, eu estou calculando a probabilidade de não sair nenhuma vermelha na amostra. Então, na primeira não pode sair vermelha. Qual é a chance disso acontecer? Essa probabilidade aqui. Na segunda, o que tem que acontecer? Não vermelha. Qual é essa probabilidade? A mesma. Desculpa. Então, isso aqui vai ser o produto de nzinho vezes essa probabilidade. Todo mundo concorda? Que vão ter que acontecer nzinho vezes o evento não vermelha. Então, isso vai dar o que lá no final? Isso aqui vai dar 1 menos
mzinho sobre n elevado a n. Certo? Todo mundo entendeu? Tem que acontecer n vezes. Agora, vamos pensar no segundo caso. Eu tenho que calcular todos os valores possíveis de x, né? Aliás, quais são os valores possíveis de x? Vamos pensar aqui. Quais os valores que x pode assumir? Zero a n. Pode não vir nenhuma vermelha e podem vir todas vermelhas. Então, posso ter 0, 1, 2, 3, até n. Eu preciso calcular essa probabilidade aqui, ó, essa fzinha, para todos os valores, 0, 1, 2, até n. Mas eu vou pegar o padrão antes disso. Tá? Então, vamos fazer aqui, agora, quem seria f de 1? Probabilidade de x igual a 1. O que tem que acontecer para eu ter nas n retiradas apenas uma bola vermelha? O que tem que acontecer? Se vocês quiserem usar o microfone, é mais fácil do que escrever às vezes, tá? Porque escrever essas perguntas que eu estou fazendo são complexas, né? Mas se ninguém quiser arriscar, né? Alguém escreveu ali. Isso, tá bom, é mais ou menos isso aí. Vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui o que foi dito ali, segundo o que eu li. Se eu quero apenas a probabilidade de eu ter apenas uma vermelha na amostra, o que tem que ter acontecido na minha amostra? Uma vermelha e quantas não vermelhas? N menos uma, certo? Qual é a probabilidade de sair uma vermelha? De sair uma vermelha vai ser... peraí, só um pouquinho. De sair uma vermelha vai ser isso daqui. Todo mundo concorda? De sair uma vermelha é isso aqui. De sair a segunda, vamos imaginar que isso aqui é a primeira. A primeira foi vermelha, já atendeu. As próximas n-1 tem que todas serem não vermelhas. A probabilidade disso acontecer vai ser o 1 menos m sobre n elevado a n-1. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Até aqui? Não acabou ainda não. Tá? Não. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma reduzida aqui para enxergar de cima assim. Vamos lá. Probabilidade de x igual a zero. O que significa isso? Eu peguei uma amostra de tamanho n e todas saíram não vermelhas. Qual é a chance disso acontecer? Eu vou dividir meu experimento de tirar n amostras em n retiradas de uma amostra. Vou dividir em n etapas. Tá? Acontecer nenhuma vermelha é a mesma coisa de na primeira sair não vermelha, a segunda sair não vermelha, a terceira sair não vermelha, até a enésima sair não vermelha. Então tem que acontecer um evento com essa probabilidade, vezes, que é independente. Um evento com essa probabilidade, vezes, porque é independente. Porque é independente. Certo? Para acontecer x igual a zero, eu vou escrever aqui uma vez aqui embaixo o que eu estou querendo dizer e depois eu vou apagar, tá? Aliás, eu vou para o outro quadro, um quadro auxiliar aqui, para eu não avacalhar esse quadro, tá? Gustavo, nesse caso, está vendo reposição da bolinha. Sim, estou no caso A. Tô no Tá. caso A, tá? Vamos imaginar o seguinte, se n fosse igual a 2, tá legal? Só um exemplo, se n fosse igual a 2, a probabilidade de x igual a zero teria que ser o quê? Teria que ser a probabilidade de acontecer, vou botar assim, ó, vermelha complementar, interseção com vermelha complementar. Preste atenção nesse que eu estou fazendo aqui, quem não tinha conseguido entender. Quando o n é 2,
A probabilidade do x ser 0 é vermelha complementar, interseção com vermelha complementar, concorda? Porque aí eu vou ter 0 vermelhas na amostra. Só que a questão é a seguinte, se o experimento é com reposição, eu pergunto para você, o fato de você ter tirado não vermelha numa afeta a chance de você tirar não vermelha na outra? Como é com reposição, você vai dizer não, não afeta. Então, a gente vai estar diante de uma situação em que eu tenho dois eventos independentes. E quanto que vale P de A e inter B quando A e B são independentes? Fica P de A vezes P de B. Então, isso aqui vai ficar P de vermelha complementar vezes P de vermelha complementar. Certo? Talvez eu devesse ter colocado isso aqui lá no outro, né? Mas ok. Eu posso salvar esse quadro aqui também para vocês. Todo mundo entendeu esse raciocínio aqui com n igual a 2? Então agora vamos voltar para lá. Não, era aqui mesmo, né? É aqui. E vamos botar aqui. Espera aí. Só um pouquinho. É porque ele fica exatamente em cima aqui para colocar em tela cheia. Não sei se eu consigo colocar em tela cheia direto. Ah, não, é aqui mesmo. Tô cego. Foi mal. Vamos lá. Aqui, ó. A probabilidade de x igual a zero em n retiradas é a probabilidade de vermelha complementar interseção com vermelha complementar interseção com vermelha complementar nzinho vezes. Como são eventos independentes, fica o produto de todos eles. Certo? Então, vai ficar probabilidade de vermelha complementar vezes vermelha complementar vezes vermelha complementar vezes, aí dá isso aqui. Ok? Até aqui tudo bem? No zero? Agora vamos pensar no 1. Tá? Então, nesse 1 aqui, para ajudar vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever ele aqui de um jeito que acho que agora todo mundo vai entender, não vai ter risco. Professor, Oi. no caso, a primeira é a probabilidade de sair vermelha, aí não tem o 1 menos o m sobre n. Então é só o m sobre n. Eu Como vou fazer são agora aqui. Eu vou fazer independentes... aqui. Ah, então tá, Eu vou beleza. fazer aqui agora. Tá? Isso daqui, qual é a probabilidade de eu ter x igual a 1? Isso aqui vai ser igual à probabilidade de eu ter vermelha, interseção com não vermelha, até o final não vermelha. Concordam? Espera aí. Concordam até aqui? Uma vermelha e n menos uma vermelha. Mas eu não tenho só essa situação. Eu tenho mais situações. Porque quem disse que a vermelha foi a primeira? A vermelha pode ter sido a segunda. Ok? Então, eu tenho que escrever aqui assim. A primeira não foi vermelha, a segunda foi, a terceira não foi, e daí por diante, todas foram não vermelhas. Ok? Mas não é só essa também. Eu posso ter outra situação. Eu posso ter várias situações até chegar na última situação, que é todo mundo era vermelha, era não vermelha, e exatamente na última saiu. Alguém falou, é permutação? É exatamente isso. Então vamos enxergar o que eu estou dizendo aqui. Vocês concordam comigo? No caso do x igual a zero, era tudo ser não vermelho, só tinha um caso possível. Então já botei direto aqui. Mas no caso x igual a 1, pode ter sido a primeira vermelha, pode ter sido a segunda vermelha, aqui a segunda vermelha, pode ter sido a terceira vermelha, pode ser a quarta até a enésima, certo? Agora a questão é a seguinte, nunca vai acontecer esses dois eventos ao mesmo tempo.
Porque se a vermelha foi a primeira, não tem como ela ter sido a segunda. Não tem como ela ter sido a terceira. Não tem como ela ter sido a quarta. Esses eventos são disjuntos. Então vai dar a soma. Vocês estão vendo? Isso aqui vai dar a soma. É uma união aqui. Quantos elementos tem aqui? Quantos eventos eu estou fazendo aqui? Quantos casos possíveis a vermelha pode assumir? N casos. Certo? Ela pode ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a enésima. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter, na verdade... Opa, agora aqui eu fiz errado. Não deveria ter feito esse igual desse tamanho. Não vamos avacalhar o quadro. Vamos para cá. Vamos colocar aqui. Eu vou ter N situações. Agora uma pergunta. Essa situação aqui, ó, quanto vale essa probabilidade aqui? Esses eventos são independentes? Só esse daqui, só esse que está aqui dentro. São independentes? Sair vermelha na primeira, não sair vermelha na segunda? Eles são independentes? Eu estou fazendo com reposição. Se eu estou fazendo com reposição, o fato de ter saído vermelho na primeira não afeta em nada a chance de sair não vermelha na segunda. É todo mundo independente. Vai ficar o produto disso aqui. A probabilidade dessa interseção vai ficar o produto das probabilidades. E qual é o produto dessas probabilidades aqui? Qual é a probabilidade dessa primeira? Probabilidade de sair vermelha, quanto que vale? Mzinho sobre Nzão. Mzinho sobre Nzão. Quanto vale essa probabilidade aqui? 1 menos Mzinho sobre Nzão. Todas as outras vão valer 1 menos Mzinho sobre Nzão. Então, eu vou ter N menos 1 casos de probabilidade do tipo complementar e um caso do tipo Mzinho sobre N. Concordam? É o produto disso. O segundo. Vocês concordam que vai dar a mesma coisa? Porque eu vou ter aqui um caso que é Mzinho sobre Nzão e os outros N menos 1 vão ser iguais a 1 menos Mzinho sobre Mzão. E assim por diante, até o último caso. O último caso, de novo, eu tenho um caso em que é Mzinho sobre Nzão e N menos 1 casos que eu tenho 1 menos Mzinho sobre Nzão. Então, em resumo, o que eu estou dizendo aqui é que essas N probabilidades, elas são iguais. Elas são exatamente iguais. Então, eu tenho aqui N vezes, certo? Uma mesma probabilidade. E que probabilidade é essa? Eu vou ter sempre uma vermelha e vou ter sempre Nzinho menos 1 casos de não vermelhas. Vocês concordam? Esse aqui é o número de termos que tem ali, naquela, que é uma soma, porque é uma união disjunta, e esse aqui é a probabilidade de cada um deles, porque são N probabilidades, né, independentes, N eventos independentes, então sempre vai ser uma do tipo vermelha e N menos uma do tipo não vermelho. Concordam? Com isso aqui? Agora eu já vou mostrar para vocês um padrãozinho aqui que eu quero que vocês enxerguem. Esse primeiro aqui, ó, vamos olhar para ele de um outro jeito? Vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa que isso? Peraí, isso aqui ficou horroroso, né? Deixa eu arrumar esse zero aqui. Eu já vejo a pergunta que foi feita. Peraí, só um pouquinho, gente. Deixa eu só tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Só um pouquinho, eu já respondo, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui. Já respondo a pergunta, tá? Olhem para cá. Quanto é a combinação de n 0 a 0? Combinação de qualquer número 0 a 0 é sempre 1, concordam? Então eu vou escrever desse jeito aqui, só para a gente
pegar o padrão. Eu tenho um caso disso aqui. Botei isso aqui na frente, não afeta nada. Tá? Deixa eu só ver agora o que teve de pergunta aqui. Espera aí. Eu achava que a ordem não importava. Mais ou menos, né? Eu já explico isso da ordem, tá? Aonde você acharia a bola vermelha? Tá, é isso que você perguntou, né? A ordem importa, tá? Porque o que acontece? Quando eu tenho apenas um sucesso, ele tem mais de uma maneira de acontecer. Eu tenho que pensar nos casos possíveis. Então não é uma questão de ordem importar ou não. É uma questão de quantos casos eu tenho que favoreceriam o meu evento de interesse, né? Então, eu vou ter x igual a 1 se acontecer isso e se acontecer isso aqui. Tá legal? E se acontecer esse aqui, se acontecer qualquer um desses aqui, eu vou estar com a mesma probabilidade acontecendo. Então, eu tenho que somar essas probabilidades, porque eu tenho vários casos possíveis. Tá? Vamos lá. Aqui, só para a gente terminar. Eu cheguei nesse n vezes isso aqui. Mas eu posso escrever n como uma combinação também. Tá? E eu vou escrever isso aqui de uma forma conveniente. Eu sempre posso pegar um número e escrever ele como uma combinação. Como que eu vou fazer isso? Combinação de n 1 a 1. Quanto vale combinação de n 1 a 1? N, certo? Então não mudei nada. Eu continuo com a mesma resposta. Eita. Todo mundo entendeu aqui o que eu fiz? Eu chamei esse n aqui de n 1 a 1. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o n, o f de 2 e depois a gente termina deduzindo o f de k qualquer, f de x qualquer. Tá legal? Todo mundo entendeu até aqui onde nós estamos? Esse raciocínio é muito importante, tá? Por isso que eu estou gastando um tempo. Gustavo, Oi. Gustavo, eu entendi o N1, eu não entendi os dois últimos termos. Peraí, você entendeu? Você não entendeu Esse esse? N. Não, depois do sinal de igual, Ah, tá. Tá igual. esse N, M sobre N vezes 1 menos. Faltou um De negócio. onde surgiu esse M sobre N? Isso que eu não entendi. Esse aqui Isso. é a probabilidade de sair uma vermelha. É igual aqui, né? Esse aqui, Tá, desculpa. esse aqui da direita é igual a esse aqui. Isso aqui é sair uma vermelha e aqui é de sair uma não vermelha. Só que eu quero uma vermelha e n menos uma não vermelhas. Com essa situação, eu tenho apenas uma vermelha na amostra. Sim, tá. Isso acontece de n formas distintas, dependendo se a vermelha foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou a enésima. Tá. Ok? Tá, ok. Ok, obrigada. Tá. Então agora vamos escrever o f de 2 um pouquinho mais rápido agora. O f de 2 é a probabilidade de x igual a 2. Certo? O que tem que acontecer para eu ter duas vermelhas? Agora numa amostra de tamanho n. Vamos já pensar o seguinte, tá? A gente já está se dando conta que eu sempre vou ter eventos desse tipo aqui, ó. Certo? Independentes. Para eu ter duas vermelhas, vai ser, por exemplo, vermelha, vermelha e o resto tudo não vermelha. Ou vai ser vermelha, não vermelha, vermelha e o resto tudo não vermelha. Eu tenho que combinar aqui, certo? Quantas vermelhas aqui dentro? Nas N retiradas. 2. E quantas não vermelhas? N menos 2. Certo?
Eu tenho que fazer exatamente isso. Então, você pode pensar no seguinte, em permutações, tá? É como se você tivesse isso aqui, ó. Vamos para o outro quadro de novo, que eu acho que vai ficar bem claro para vocês aqui. Vamos para o outro quadro. Esse segundo que eu estou fazendo, tá? Eu vou ter sempre coisas desse tipo aqui, ó. Vermelha, vermelha, e aí depois não vermelha, não vermelha, não vermelha, não vermelha. Concordam? Eu vou ter coisas desse tipo aqui. Só que o que acontece? Se eu trocar essa vermelha de posição com essa não vermelha aqui, eu vou ter a mesma combinação. Certo? Então, de quantas maneiras eu posso permutar esses caras aqui? De quantas maneiras eu posso permutar? Não porque eu tenho elementos repetidos. Certo? O número de maneiras que eu posso permutar essa sequência de duas vermelhas e de n-1, n-2 não vermelhas, certo? Lembrando, né, aqui eu tenho n termos. Então, são duas vermelhas e n-2 não vermelhas, certo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Então, de quantas maneiras eu posso permutar isso? É permutação, certo? De n elementos, onde eu tenho 2 de um tipo e n-2 de outro tipo. E isso aqui é igual ao quê? N fatorial sobre o quê? A gente já aprendeu permutação. 2 fatorial n menos 2 fatorial. Todo mundo concorda comigo? Se isso aqui é verdade, eu posso escrever essa permutação como uma combinação. Que combinação é essa aqui? Combinação de N2A2. N2A2, muito bem. Certo? Perceba que no caso anterior, o que foi que a gente fez? No caso anterior, era uma vermelha e n-1 não vermelhas. Então, ficava aqui permutação de n elementos com n-1 repetidos, né? Dava exatamente combinação de n 1 a 1. Agora, dessa maneira, deu combinação de n 2 a 2. Então, o que eu estou dizendo é que aqui, ó, a probabilidade de x igual a 2, eu vou ter combinação de n2a2 probabilidades iguais. E que probabilidades vão ser essas? Vão ser probabilidades associadas a eventos desse tipo aqui, ó. Qual é a probabilidade de acontecer esse evento aqui? Se eu colocasse um P aqui na frente, qual seria a probabilidade dessa interseção aqui, ó? Isso, o Miguel está se dando conta já do que é. É isso aí mesmo, Miguel. Vamos lá. Isso daqui seria o quê? Probabilidade de sair vermelha, Mzinho sobre Nzão. Probabilidade de sair vermelha, Mzinho sobre Nzão. E as outras todas, 1 menos Mzinho sobre Nzão. Certo? Então, isso daqui nada mais é do que escrever dessa forma aqui, ó. Quantos eventos com essa probabilidade de sucesso aqui tem que acontecer? 2. E quantos eventos com essa probabilidade de sucesso aqui tem que acontecer? N menos 2. Todo mundo entendeu isso? Agora que a gente enxergou desse jeito, a gente consegue fazer o f de x genérico. Tá? Eu vou botar embaixo e vocês vão deduzir junto comigo aqui. F de x genérico vai ser probabilidade de x igual a x. Significa o quê? Na minha amostra eu vou ter x sucessos, x bolas vermelhas, certo?
Então, vamos seguir ali, olhando para cima, olhando para baixo. Primeiro, se eu quero x sucessos, eu vou ter que ver todas as combinações possíveis das posições das minhas n amostras com x termos repetidos e n menos x termos repetidos. Igualzinho de cima, aquelas permutações. Quantos eu vou ter que ter? Quantos eventos vão ter que acontecer que tem probabilidades desse tipo aqui, ó? M sobre N, que é a probabilidade de sair vermelha. Quantas vão ter que acontecer para eu ter X vermelhas na amostra? Eu vou ter que ter X desse tipo. Espera só um pouquinho que ficou feio aqui. Eu vou ter que ter X desse tipo e, consequentemente, quantas do outro tipo eu vou ter que ter? Nzinho menos X. Vamos comparar as duas ali. Vamos comparar todas, né? Se a gente conseguir aqui. Vamos comparar essas duas por enquanto. Tá? Esse aqui é o caso geral. Isso aqui vai valer para todos os casos que a gente fez. Quer ver? Eu vou colocar aqui de novo. O que acontece se você faz aqui x igual a zero? O que vai acontecer se você fizer x igual a zero? Vai ficar a combinação de n 0 a 0, que é 1. M elevado a n elevado a zero é 1. Vai ficar 1 menos mzinho sobre nzão elevado a n menos 0. Dá exatamente o primeiro caso que a gente fez lá em cima. Se você colocar x igual a 1, dá o segundo caso que a gente fez lá em cima. X igual a 2 dá o terceiro caso que a gente fez ali em cima. Então, isso aqui está valendo para todo x. Isso daqui está valendo para x igual a 0, 1, 2, até o último. Qual é o último termo que eu posso calcular? N. Mas vamos mostrar que ele está certo. Vamos ver como bate certinho, quer ver? O que acontece se você colocar Nzinho aqui? O que significa isso? Qual é a probabilidade de eu pegar uma amostra e todas serem vermelhas? Se todas são vermelhas, só tem um caso possível. Vai ficar aqui combinação de N, N a N, que dá 1. Certo? Aqui, quantos eventos do tipo bola vermelha vão acontecer? N. E quantos do tipo bola não vermelha vão acontecer? 0. Vai ficar Nzinho menos N, que dá 0. Dá exatamente esse termo aqui elevado a N. Certo? Então, bate certinho. Essa daqui é a função de probabilidade do caso A. Ok? E aí agora eu vou escrever aqui uma conclusão, tá? Fazendo, eu vou chamar P de M sobre N. O que é isso daqui? A probabilidade de sair vermelha, certo? Eu vou chamar de P. Se eu fizer isso daqui, a gente vai dizer, fazendo isso aqui, temos que X tem distribuição binomial NP. Tá? Essa é uma distribuição de probabilidade bem conhecida. Número de sucessos numa amostra, onde essa amostra, a cada realização, tem sempre a mesma probabilidade de sucesso. Certo? Isso aqui seria uma binomial. Mas eu vou comentar isso melhor mais para frente. Tá? O mais importante é vocês entenderem como que eu cheguei nessa f de x aqui. Todo mundo entendeu como é que eu cheguei nessa f de x? Entenderam? Então tá. Então agora vamos fazer o segundo caso, porque apesar dele parecer mais complexo, a conta é mais fácil, tá? Eu vou ensinar um raciocínio para vocês para fazer essa conta aqui. O segundo caso... Eita, não pode escrever assim. Espera aí. Só um pouquinho, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Não, tá bom, tá tudo certo. Então, agora sim, estou aqui. Vamos descer.
e vamos escrever aqui B. Certo? O B agora é sem reposição. Tá? Se foi sem reposição, o que vai acontecer? Eu não posso mais dividir meu experimento em N etapas independentes. Porque quando eu for retirar a segunda bola, vai depender da primeira. Quando eu for tirar a terceira, vai depender da primeira e da segunda. Eu não vou mais poder fazer assim. Eu vou ter que pensar conjuntamente. Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica de análise combinatória para isso. Tá? Vamos fazer. Eu quero encontrar f de x. E eu vou começar com f de 0. Tá? Vamos pensar o seguinte. Agora eu vou ter que imaginar essa minha amostra não mais sequencialmente. Eu vou imaginar de quantas maneiras, vou pensar conjuntamente, tá? De quantas maneiras eu posso ter 0 vermelhas na minha amostra. Tá legal? E aí vocês vão pensar aqui junto comigo. A gente vai usar sempre o seguinte raciocínio, tá? A gente vai utilizar esse raciocínio aqui, ó. Tá? Não é para imaginar nenhum desenho aqui, tá? Por favor. Isso aqui não é desenho, são combinações, tá bom? Vamos pensar o seguinte, aqui em cima são casos favoráveis e aqui embaixo são casos totais. Tá legal? Vamos primeiro pensar, de quantas maneiras eu posso tomar uma amostra de tamanho nzinho? Eu vou criar uma amostra, certo? Eu tenho uma população de bolas e vou pegar uma amostra de tamanho nzinho. A minha amostra é a mesma, independentemente da ordem das bolinhas. No final, eu quero apenas saber de quantas maneiras eu posso tomar amostras de tamanho nzinho. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Alguém se arrisca? Eu estou tentando encontrar o denominador. Combinação de nzão a nzinho. Todo mundo concorda? Eu tenho n elementos na população. E vou pegar uma amostra de tamanho n. Certo? De quantas maneiras eu posso tomar essa amostra? Combinação de nzão a nzinho. Certo? Isso são os casos totais. Agora vamos pensar aqui em cima. Pegar uma amostra onde? O que tem que acontecer na minha amostra? Quem é que tem que entrar na minha amostra? Quantas vermelhas tem que entrar na minha amostra? 0. E quantas não vermelhas tem que entrar na minha amostra? N. Certo? Aí eu pergunto, de quantas maneiras eu posso pegar as não vermelhas na minha amostra? De quantas maneiras eu posso pegar as minhas não vermelhas numa amostra de tamanho nzinho? Não é nzão. É isso daqui, ó. Isso daqui está me dizendo o seguinte, eu tenho M vermelhas na população e vou pegar amostras de tamanho nzinho. De quantas maneiras eu posso pegar as vermelhas da população e combiná-las em grupinhos de nzinho? É isso aqui, certo? Só que o que acontece? A resposta a esse primeiro item, a probabilidade de eu ter 0 vermelhas na amostra, já é a razão disso aqui por isso aqui. Isso aqui já acabou. Essa combinação não precisa. É essa sobre essa, certo? Porque essa combinação aqui vale 1, nesse caso. E eu vou ensinar um macete para vocês aqui. Você sempre vai dividir a sua amostra em vagas. Ok? Como é que você vai fazer? Encontrar 0 na amostra vermelhas é a mesma coisa que você pegar. Só um pouquinho, tá errado aqui, né? Peraí, volta. Desculpem, pausa aqui. Não vou mudar o vídeo depois, eu vou manter o erro, tá? Para vocês jogarem na minha cara, mas vamos lá. Se eu tenho 0 vermelhas na amostra, eu tenho que pegar as não vermelhas da população. Quem são as não vermelhas da população? São essas aqui, ó. Essas são as não vermelhas. Elas é que eu vou combinar N a N.
Entenderam? Casos possíveis. População pegando amostras de tamanho Nzinho. Quantas que eu posso pegar que satisfazem eu não ter nenhuma vermelha na amostra? É pegar todas as não vermelhas da população e combiná-las Nzinho a Nzinho, certo? Então, se eu tiver muitas vermelhas na população, né, se eu tiver, por exemplo, a população aqui de 1.000 e 100 são vermelhas, eu tenho 900 não vermelhas para entrar na minha amostra, certo? Entenderam isso? Desculpem, eu tinha antes colocado M aqui, eu acho que eu falei certo e escrevi errado, tá? Mas são as não vermelhas. Elas vão ocupar N vagas na amostra. E agora eu pergunto, e as vermelhas? Quantas vagas eu tenho para as vermelhas na amostra? Para eu ter zero aqui. Zero. Então percebam, o que eu estou fazendo? Calcular a probabilidade de eu ter zero vermelhas na amostra é a mesma coisa que eu dividir meu problema em duas etapas apenas, que vai ser: vou ocupar as vagas das vermelhas com vermelhas e vou ocupar as vagas das não vermelhas com não vermelhas. Todo mundo entendeu isso? Só que para eu ter zero vermelhas na amostra, significa que eu tenho zero vagas para vermelhas e Nzinho vagas para não vermelhas na minha amostra. Por isso eu vou fazer esse produto. De quantas maneiras eu posso não colocar nenhuma nenhuma bola vermelha na amostra? Combinação de M 0 a 0, porque eu tenho zero vagas. E de quantas maneiras eu posso colocar as não vermelhas na amostra? Eu pego quantas não vermelhas eu tenho e faço as combinações Nzinho a Nzinho. Vocês conseguiram enxergar isso aqui? Esse raciocínio vai servir para várias cores, várias generalizações, se você tiver vários tipos de bolas, tá? Mas eu vou fazer o segundo caso, vamos ver se todo mundo entendeu. Quem é f de 1? Você sempre vai colocar assim, porque é sem reposição. Tá? Então vamos lá. Denominador. De quantas maneiras eu posso coletar amostras de tamanho nzinho? Sempre vai ser tamanho da população, tamanho da amostra. Isso são os casos totais. Agora, casos favoráveis. Eu vou pensar. Eu vou dividir a minha amostra em dois pedaços. Quantas vagas eu tenho na amostra para bolas vermelhas, de forma que a minha variável aleatória some apenas uma bola vermelha? Eu tenho aqui uma vaga para bolas vermelhas e eu tenho n-1 vagas para bolas não vermelhas. Então, de quantas maneiras eu posso pegar as minhas vermelhas da população e combinar na amostra? M vezes. Combinação de M 1 a 1. Só tenho M possibilidades. Vou pegar a primeira vermelha que tem na população, ou vou pegar a segunda, ou vou pegar a terceira, ou vou pegar a M-ésima. Uma delas apenas vai entrar. E, então, tenho M possibilidades aqui de preencher uma vaga. E de quantas maneiras eu posso preencher as N-1 vagas com bolas não vermelhas? Combinação das não vermelhas na população, N-1, N-1. Entenderam? Olha o que está acontecendo. Quanto que dá a soma disso com isso? Esse mais esse. Sempre dá esse. Quanto dá esse mais esse? Sempre dá o de baixo. Entenderam o raciocínio aqui? Sim? Então vamos pensar junto agora o caso geral. Qual é a probabilidade de eu ter X vermelhas na amostra? Vamos pensar aqui junto. Denominador. De quantas maneiras eu posso coletar uma amostra de tamanho Nzinho? Tamanho da população, combinando Nzinho a Nzinho. Se eu quero X vermelhas na amostra, quantas vagas eu tenho para vermelhas na amostra? Xzinho.
quantas vagas eu tenho para não vermelhas? Nzinho menos x. Quantos candidatos eu tenho para ocupar as x vagas vermelhas? Eu tenho n candidatos. E quantos candidatos eu tenho para ocupar as vagas das não vermelhas? Isso aqui. A gente acabou de deduzir uma distribuição de probabilidade chamada distribuição hipergeométrica. E isso aqui vai valer para x igual a 0, 1, 2, até n, desde que n seja menor do que n. Senão não dá isso aqui. Tá? Isso que a gente acabou de fazer é encontrar uma distribuição de probabilidade para x e dizemos que x tem distribuição hipergeométrica, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou acabando já a aula, tá, gente? Nesse caso aqui, ó, a gente fala, vou botar assim, ó, implica que x tem distribuição, tá? Aí isso aqui vai depender da notação, eu vou chamar de hiperge aqui, mas é hipergeométrica, tá? E a hipergeométrica, eu preciso saber 3 coisas para conhecer ela. Eu preciso conhecer o tamanho da população, eu preciso conhecer quantas na população têm a característica de interesse e tenho que saber o tamanho da amostra. Se eu souber essas 3 coisas, eu calculo qualquer probabilidade. No caso da binomial, eu tenho que saber 2 coisas. Estaria aqui em cima, binomial. No caso da binomial, eu tenho que saber 2 coisas. Tamanho da amostra e a probabilidade de sair aquela bola que eu estou interessado a cada retirada, que é sempre a mesma. Que no nosso caso aqui era mzinho sobre nzão. Se eu souber essa probabilidade e o n, eu sei tudo sobre o comportamento probabilístico de x. Ok? A gente acabou de deduzir 2 distribuições de probabilidade aqui conhecidas. E vou voltar para o slide. Tá? E a gente vai só ver esse aqui e o próximo, que o próximo só diz o que eu acabei de fazer no quadro. Tá? Então, aqui, ó, comente sobre a independência ou dependência entre as retiradas. O comentário que a gente tem para fazer aqui é, no item A, as retiradas são independentes. O que significa isso? Sair vermelha numa retirada não afeta a chance de sair vermelha ou não vermelha na próxima retirada. Mas no caso B, não. No caso B, é sem reposição. Então, uma afeta a outra. Tá? Eu tenho uma dependência. Se eu tirei uma vermelha na primeira, na segunda eu vou ter menos vermelhas candidatas, certo? Então eu não posso dividir esse problema aqui em n retiradas independentes. O máximo que eu consigo fazer é dividir minha amostra em 2 pedaços. Vagas para bolas que eu estou interessado e vagas para bolas que eu não estou interessado e faço as combinações possíveis. Tá? Então, só para resumir, tá? Vai estar em 2 slides, tá? Mas esses 2 slides aqui são exatamente o que eu acabei de fazer no quadro. Então, no item A, se eu chamar mzinho sobre n de p, eu vou ter uma binomial que tem essa cara aqui, certo? Qual é a interpretação de x? Número de sucessos em n realizações independentes de um experimento onde a probabilidade de sucesso é p. Qual era o nosso experimento que foi repetido aqui? Tirar a bola da urna. E quando é que era sucesso? Quando saía vermelha. Qual era a probabilidade de sair vermelha? Era sempre m sobre n, nunca mudava. Então, eu estava diante de uma binomial. E o segundo exemplo é o hipergeométrico, certo? Nós chegamos nessa distribuição aqui também, nessa função de probabilidade aqui, e esse daqui tem essa interpretação. Número de sucessos após n extrações sem reposição de elementos de uma população de tamanho n, onde m deles tem uma característica de interesse. Certo? Então, o sucesso é encontrar elementos com característica de interesse. Foi isso que a gente fez hoje. Dúvidas? Eu sei que foi bastante coisa, não dei tempo para vocês fazerem nenhuma conta hoje, eu sei, tá? Mas eu queria que vocês fizessem um exercício aqui, que está aqui, ó, peraí, esse aqui, ó. Esses 2 exercícios aqui eu queria que vocês fizessem e a gente tira a dúvida deles amanhã no começo da aula, tá?
Esse exercício 2 aqui tá associado. Não é 2 e 3, porque é exercício, não é exemplo, né? É exercício 2 e 3, tá? O 2 está associado com essas distribuições aí que a gente acabou de fazer, tem que ver qual é, tá? E o 3 é um exemplo genérico aqui sobre função de probabilidade. Eu quero que vocês peguem a ideia. E aqui talvez tenha que lembrar um negocinho do ensino médio. Vocês podem procurar na internet para descobrir. Se não descobrir, eu faço no quadro amanhã. Tá? Façam esses 2 exercícios aqui para dar uma pensada. E é isso. Deixa eu sair aqui da... Eu vou parar de compartilhar a minha tela. Vou só ligar minha câmera aqui para não ficar um negócio tão impessoal. E é isso. Nós temos mais 1 minuto para tirar dúvidas oficiais e o restante depois eu paro de gravar e posso tirar uma dúvida ou outra de alguém que queira perguntar. Alguma pergunta? Se quiser perguntar por áudio é mais rápido. Não? Silêncio? Ninguém? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Que bom, fico feliz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar aqui, tá?